Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos à nossa live. Agradecer a presença de todos. Nós hoje trazemos um tema importante, né, para pais, para as famílias, para educadores, não é mesmo? Nós vamos estar tratando aqui dos cuidados e das atividades para as crianças em casa durante a pandemia. Eu sou a professora Miliana, sou mestre em educação, especialista em neuropsicopedagogia clínica e institucional, sou professora da Unitins do campus de Araguatins. Estou aqui com a professora Carla e com o doutor Ítalo para a gente tratar sobre esse assunto, né? Vai ser um bate-papo, onde a gente vai tentar explanar um pouco sobre os cuidados que a gente precisa ter com as nossas crianças e com as sugestões de algumas atividades para que melhore esse ambiente aí que nos foi, de certa forma, forçado, né? Eu vou passar a palavra para os nossos convidados, para que eles se apresentem. A professora Carla se apresenta, logo em seguida o doutor Ítalo se apresenta, tá bom? Sejam todos bem-vindos, fiquem à vontade na nossa live. Obrigado. Olá, obrigada. Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Para mim é uma satisfação estar participando desse momento. Quero agradecer à Unitins pelo convite, quero cumprimentar a professora Miliana, a doutor Ítalo, e tenho certeza que hoje a gente vai ter uma contribuição benéfica para tudo que está acontecendo. Eu sou a Carla Azevedo, pedagoga, e estou atualmente gestora da Escola Professora Nair Duarte, aqui de Araguatins. Quero deixar também o meu abraço caloroso a todos os educadores que estão conosco nessa missão de resgatar a rotina escolar. É importante que essa comunicação seja feita de alguma forma. E nós estamos de parabéns porque estamos dando o nosso melhor. Doutor Ítalo? Eu sou Antônio Ítalo, sou psicólogo, eu trabalho com a neuropsicologia, psicologia clínica infantil, né, também atuo na área da psicologia organizacional, e é uma satisfação imensa, né, estar participando dessa live com a professora Carla, a professora Miliane. Quando me veio o convite, eu fiquei muito feliz, né, por essa oportunidade que a Unitins está nos dando de apresentar um pouco do que a gente conhece, né, do que nós conhecemos, para estar colaborando com o cuidado das nossas crianças, né? Ok. Então, professores, durante esse período de pandemia, a rotina de todo mundo ficou, assim, diferente, né? As famílias hoje estão experimentando uma rotina totalmente diferente, ficar mais tempo em casa, né? Então, a nossa temática hoje é exatamente quais os cuidados, né? E as atividades que essas crianças podem fazer durante essa pandemia em casa. E aí eu vou começar iniciando, perguntando aos nossos especialistas, para quem tem crianças, esse desafio entrou em cena, né? Como explicar aos nossos pequenos, às nossas crianças, o que vem acontecendo e, principalmente, como é que a gente faz para distrair essa turminha nesse contexto? Professora Carla, como que a gente faz? Esse é um tema, né, muito instigante, né? E permeia toda a sociedade, principalmente as famílias, né, no seu particular. A gente fica se perguntando como é que eu vou gerir tudo isso. É fato que nós estamos passando por uma crise, né? Jamais a gente poderia imaginar que a gente ia estar passando por esse momento, né, tão frágil, onde a gente perde pessoas, entes queridos, e o mundo, né, está aí com todos esses noticiários que nos constrange bastante, deixa o nosso emocional um pouco abalado. Mas é importante, né, a gente tentar organizar tudo isso que está acontecendo. As famílias, então, precisam de planejamento, né? Essa é a palavra-chave. Eu acredito que, diante de tudo isso, né, as pessoas que são responsáveis, cuidadoras e famílias, papai e mamãe, tem que estar ali no consenso, tem que ter uma amorização, tem que se aproximar, né? E a conversa e o diálogo faz toda a diferença. Por quê, professora Carla? Nós temos que planejar, porque a gente saiu do normal,
né, e entramos em um isolamento forçado, como a professora Biliana falou, e temos aí que nos ajustar, porque nós temos aí também famílias que ainda estão, né, tendo que sair de casa, porque tem que manter a rentabilidade da família, e tem outras que estão no isolamento completo, né? Então, o risco é iminente. E devemos também entender que agora nós temos que dar a prioridade, que é a que fortalece, né, o nosso viver, a vida, o bem maior, né? Estamos isolados e temos que estar isolados. Então, aí há o conflito, né? Como é que nós vamos se organizar? Porque vamos trabalhar home office, com certeza, porque nós estamos trabalhando, e aí vamos organizar a casa e somar com as crianças. Nós temos famílias aí que tem um filho, 2, 3, 4 filhos, né? E aí a gente fica assim, e agora, José, o que é que a gente vai fazer? Então, não está sendo fácil para ninguém. Nós que somos adultos ainda não estamos mensurando, entendendo o que é o coronavírus, né? O que é essa pandemia? Não temos ainda uma resposta exata, uma solução, nem um tempo determinado para que tudo isso acabe e que a gente possa recomeçar em um novo modelo de vida. E aí a gente tem mais perguntas do que respostas, né? E aí a gente complementa essa pergunta, professora Biliana, dizendo: vamos amorizar primeiro o ambiente, né? O ambiente familiar. Vamos chamar o papai e a mamãe, né? E conversar sobre tudo que está acontecendo. Não é fácil a gente ter essa comunicação com os nossos filhos. Dependendo da faixa etária, a gente tem que criar aí uma história, né, leve, para que eles possam entender. Porque o universo da criança continua. Ele quer brincar, ele quer ir para a casa do avô, ele quer ir para a pizzaria, ele quer ir para a rua, ele quer viajar, né, ele quer voltar à rotina escolar. E aí a gente não pode estar todo mundo dentro de casa, e tem os noticiários que deixam a gente assim fragmentadas. E aí, como é que a gente vai continuar, né, a fazer com que eles se insiram nesse processo de forma leve, que não machuque e não atinja o emocional? Então, é aí que a gente entra, com muito amor, com muita aproximação e muito entendimento. Tínhamos um fator muito crítico, que seria o tempo. Não tínhamos tempo para nada. E, dependendo de algumas famílias, mal se viam ou tinha tempo para interagir, para estar convivendo. E agora nós temos esse tempo. Então, nós temos que conhecer o nosso filho, que conhecer, né, o comum do lar, né, que é o diálogo, saber o que é que os filhos gostam. Será que nós estamos sabendo sobre isso? O que é que eles sentem, o que é que eles gostam realmente de se alimentar, né, como é que eles gostam de ser cuidados. Tudo isso é alguns paradigmas que a gente tem que quebrar na vertente de que esse é o momento da gente se aproximar. E aí vamos ter essa leveza de falar sobre a pandemia. Nós, adultos, nos assustamos, né, quando a gente abre um noticiário, quando temos, né, uma notícia que alguém próximo foi ceifado. Imagine a criança estar ali naquele contato com todas essas informações. Eu acho que não é benéfico, eu acho que tem que ter uma tratativa direta com relação a essas ações e esses comportamentos. Então, eu sugiro, né, que tenha esse cuidado ao falar. Claro que a gente não vai poder esconder o que é que está acontecendo, é impossível, né, viver escondendo algo. Nós temos meios de comunicações que chegam numa rapidez incrível, né? E eles têm acesso, não tem como a gente evitar, mas nós precisamos se organizar para tratar essa fala e dizer que está tudo bem, que vamos sair desse confinamento com muita fé e esperança e amando a sua família, entendendo cada comportamento de cada criança, ouvindo. E outra, se ele perguntar e questionar, olha uma sugestão. Antes da gente abruptamente responder, devolve a pergunta para ele. Pergunta o que é que ele acha disso, ou o que foi que ele ouviu falar sobre isso, para que a gente possa também ir construindo, né, uma linha de pensamento para organizar as ideias. Eu acho que nós precisamos desse cuidado.
né? Organizar, a parte da manhã, conversa com o papai, se organiza, olha, eu vou fazer o almoço, a rotina de limpeza da casa, se eu não tiver uma secretária, com certeza pode haver, mas nesse período de pandemia nós estamos isolados, cada um nas suas casas, então essas facilidades foram extintas. Então, eu cuido da comida, da limpeza, o papai fica com os meninos, né, com as meninas, vão se organizando aí a restaurar e resgatar essa comunicação e essa aproximação, esse amor entre pai e filho, entre mãe e filhos. Eu acho muito importante isso. Outra coisa é depois que a gente está, né, entendendo, né, esses questionamentos que são feitos, porque cada um tem uma visão sobre o que está acontecendo, a gente também cuidar de nós, né, porque nós somos as pessoas mais importantes, somos o esteio da família, então a gente tem que estar bem centrado, tem que estar bem emocionalmente. É isso que eu penso. É verdade. Isso. E aí, uma das soluções, né, que as pessoas acreditam que é uma solução por receber essa enxurrada de informação de uma forma que elas estão atingindo as pessoas de uma forma negativa, né, sobre o coronavírus. E acaba que os pais ficam entediados, as crianças ficam entediadas, porque parece que não tem mais o que fazer dentro de casa. E aí onde que entra o nosso papel, que realmente ainda tem muita coisa que dá para se fazer, só que às vezes a gente pega um pai, um outro, né, falando assim, nossa, eu já dei tal atividade, eu vi que uma atividade era na internet, assim, que ela era uma atividade pedagógica, eu já passei para o meu filho, e assim, vão empurrando a atividade nas crianças, né, e isso, até que ponto que é benéfico, né, essa enxurrada de atividade, porque, como a professora Carla já estava falando, tem muitas escolas que estão trabalhando de uma forma remota, né? E aí as crianças já têm essas responsabilidades, né, do que elas precisam fazer, querendo ou não, elas já estão sobrecarregadas e com um nível de estresse elevado, né? Uma coisa é você ter uma aula de frente de um computador, outra coisa é você estar numa sala de aula, né? E aí, os pais precisam cuidar, né? Tem muita empresa, por exemplo, que está trabalhando, os pais estão trabalhando via remoto, e aí temos que organizar o quê? Né? Vamos criar uma rotina, vamos planejar uma rotina da casa. Enquanto o pai está trabalhando e a mãe, a criança vai estar estudando. Sei lá, a família tem aí 3, 4 crianças, quem que é o mais velho? O mais velho pede para auxiliar os mais... o pai ou a mãe pede para que o irmão mais velho auxilie os mais novos, né, em casa. E assim, vamos começar a criar uma rotina dinâmica que todo mundo vai se ajudando, né, e ter muito cuidado com os excessos, né, sempre o excesso não é muito legal. Por exemplo, a criança já terminou de fazer uma atividade de português, outra de matemática, sei lá, coloca ela para ler ali, porque eu preciso que ela fique quieta no canto dela, porque eu tenho que terminar esse trabalho. E, às vezes, isso não traz um benefício, né? Não traz um aprendizado para a criança. Essa é uma pergunta, doutor. Ocupar essas crianças esse tempo todo é benéfico, né? Quais os cuidados que a gente precisa ter de ocupar tanto tempo essas crianças o tempo todo? Será que até que ponto isso também não vai atrapalhar no processo de desenvolvimento dessa criança? Atrapalha, né? Nesse processo de desenvolvimento atrapalha. Por quê? As crianças, quando elas se mantêm o tempo todo ocupadas, elas não têm tempo, por exemplo, de elaborar e lidar com suas frustrações, né? Com suas emoções. Elas não conseguem, por exemplo, expressar o que sente. Por quê? Porque o tempo todo elas estão ocupadas com alguma coisa. E qual é o tempo que elas vão estar com ela, entendeu? Porque nós adultos tem um momento que a gente chega assim, uma hora que fala assim, eu não quero ver ninguém, eu quero ficar um pouco, né, quieto, em silêncio, para digerir tudo que eu estou vivendo. Imagina as crianças, que ainda eles não conseguem expressar o que sente, né? E aí a gente precisa... A ideia é que as ações elas sejam moderadas, né? As atividades remotas elas têm que ser moderadas. E a gente volta na questão planejamento, né?
Eu não aconselho, e a sugestão e o debate vai muito focado na situação de você organizar um roteiro, né, de atividade de ações dentro de casa. Então, faz-se necessário que a criança ela tenha um momento que ela vá revisar os conteúdos, né, vá ter um contato com o material escolar, né, porque a chama e o espírito da escola tem que estar vivo, né? Nós precisamos, porque nesse momento nós temos as instituições que nos garantiam esse apoio aos nossos filhos, estão aí fechadas, né? Uma tristeza, né? A gente sentir que uma instituição que é a base, né, de uma sociedade, que é as escolas, que constituem toda a questão da educação, estão aí sem os seus mimos, né? Sem a pérola principal, que é os alunos. Então, a gente aconselha que seja um roteirinho mesmo, um cronograma. Olha, levanta às 9, né? Faz toda a sua higienização pessoal, merenda, e aí vai ter algum contato com algum material escolar, logo em seguida, né, tem a alimentação, à tarde vai ter brincadeiras, porque assim, a brincadeira é uma linguagem universal, todo mundo já brincou, né? Claro que nós temos, né, um comportamento a respeitar, nem todas as pessoas têm a facilidade de ter uma criatividade, né, assim, mais avançada, de criar algo, mas vamos resgatar a nossa memória infantil, gente. A gente brincou tanto, né, enquanto pequenos. Eu sinto saudade da minha infância, que é bem diferente da infância agora da atualidade, né? As crianças estão ligadas numa tecnologia que não é errado, mas nós temos também que ter limites, né? A educação e os pais têm que trazer um limite, né, para educar e orientar os seus filhos. Isso, e aí, por exemplo, a tecnologia, né? Até que ponto que ela é benéfica e até que ponto que ela não é benéfica, né, nesse momento de isolamento. Veja bem, por exemplo, a criança já tem as atividades da escola, né? Uma conexão remota via computador. E aí, qual seria o melhor horário dos pais instruir as crianças a fazerem isso? Pela manhã, né? Por quê? Porque, geralmente, a gente vê que tem diversos estudos, né, comprovando que excesso de eletrônico, celular, televisão, a tela do computador, atrapalha no sono da criança. E se atrapalha no sono e essas atividades são feitas no final da tarde, logo a chance dessa criança não dormir bem será grande. E aí, o que acontece? No outro dia, ela vai amanhecer cansada, vai ser aquela criança assim, que qualquer coisa vai estar chorando, né? Ela vai estar sensível, ela não vai conseguir produzir bem, né? E não atender a demanda passada pela escola, né? Pelos seus professores. E aí já começa o quê? Virar uma bola de neve, no sentido de que a criança não vai desenvolver o que a gente estava esperando. Mas aí, doutor, nós temos duas situações hoje, né? Nós temos famílias que puderam ficar exatamente total no isolamento social, né? Mas nós temos famílias que os pais continuam trabalhando, né? Eles continuam saindo de casa. Então, nós temos duas situações. Pais em home office, mas nós temos pais que também estão fora. E aí, nós ainda temos outra situação. Nós temos crianças com aulas remotas, com atividades remotas, e outras crianças sem aulas, sem nenhuma outra atividade. Como é que eu vou considerar esses dois casos, doutor? Como diz no ditado popular, aí o bicho pega. Porque é o seguinte, para a criança que não está tendo esse suporte, né, remoto, de alguma forma, a gente pode voltar, por exemplo, à nossa época de estudo. O quê? Revisar o que já foi visto, né? Porque aí ela não vai atrasar o aprendizado dela, tá? Pode ser que para frente acumule matérias e tudo mais, mas aí quando ela não vai perder o ritmo de aprendizado e de estudo dela. E os que estão na questão remota,
é o que a professora Carla estava falando. Vamos criar um cronograma. Tal hora, as crianças vão estar estudando e vai ter que ter uma pessoa supervisionando, né? E aí onde que entra a questão de que os pais, né, ou responsável por essas crianças, tentar, em um momento ou outro, negociar com a empresa. Por quê? Como a professora Carla no início falou, quem tem uma secretária em casa para ajudar, hoje ela não pode trabalhar, né, para não trazer uma contaminação, digamos assim. E aí negociar, né? Olha, eu posso trabalhar diretão assim, mas tal hora eu preciso estar em casa, ou entrar um horário mais tarde, e esse horário entrar mais tarde, tentar compensar no final do dia, e esse horário que ele vai, digamos assim, ganhar, ele utilizar para estar auxiliando as crianças nas atividades de casa, porque criança é aquela, você tem que estar sempre no pé, né, porque elas nunca vão fazer tudo só, elas podem até começar, mas se você não está ali supervisionando, dificilmente elas terminam. E a outra pergunta, agora eu esqueci. Eu queria fazer só uma consideração com relação às aulas remotas, né? Porque é uma realidade essa nossa, né? Que temos aí os alunos que têm um alcance da tecnologia, outros não têm, às vezes não tem nem energia, né? Elétrica, e a gente também tem que nos organizarmos como educadores para procurar meios de atingi-los, né? E temos aí uma proposta, né, dessas aulas remotas que tem mobilizado e também movimentado toda a educação. Tem professores que estão se superando e fazendo trabalhos excepcionais. Eu quero parabenizar até a Universidade de Araguatins, a todos os educadores da minha cidade, né, as instituições que estão aí planejando, se reunindo, ouvindo, né, fazendo todo aí um planejamento para que a gente possa atingir, montar esses videoaulas que mora mais ou menos perto, ou que tem uma viabilidade de encontrar, e aí ir transmitindo algumas orientações, né? Então, o mover da educação com relação a isso é muito grande, mas nós precisamos melhorar muito. A humanização é necessária, né? A sociedade ela precisa ser transformada para que a coisa possa fluir de uma maneira mais eficaz, né? A gente sofre com isso, a educação sofre com isso, a sociedade sofre com isso. A minha preocupação, inclusive como mãe, essa questão das aulas remotas é com as crianças mesmo. Nós já temos relatos de crianças que elas travaram, elas não querem nem assistir essas aulas remotas. Então, assim, quais são as sugestões? O que a gente pode fazer enquanto pai para resolver, para não criar esses embates, esses, como que eu vou dizer, essa fobia, travar mesmo a criança, né? Porque nós já temos situações, relatos de que, por conta dessas aulas remotas, as crianças não querem mais nem saber do computador, nem da aula também, né? Então, doutor, diga aí para a gente como que a gente pode criar situações em que as nossas crianças não gerem esse processo também, porque é um cuidado que nós, pais, temos que ter também em relação a isso, não é mesmo? Isso. E aí, Miliana, é o seguinte, é uma questão delicada porque se ela tem já está desenvolvendo, como você disse, assim, uma certa fobia por estar de frente de um computador, né, o que seria aconselhável? Essas aulas ou esse material, às vezes, vinha impresso de uma forma mais lúdica para as crianças de menores idades, né, que esteja aí até o terceiro, quarto ano, e para que isso, né, os pais consigam trabalhar melhor. Só que quando a gente leva para o impresso, a gente agride muito o meio ambiente, né? Porque vai ser uma enxurrada de papel, né? Será muita coisa. E a gente precisa tomar um cuidado e tentar reciclar, né? E tentar mesclar, às vezes, um pouco da teoria, né? No online,
nesse remoto, e vamos praticar no papel, pegar o caderno mesmo, escrever, né? Olha, vamos desenhar, vamos escrever essa história, vamos repassar isso escrevendo, né? Tem aqui as atividades impressas para fazer. E, o uso do livro didático também é muito importante, né? Exatamente. O planejamento em cima dos livros didáticos. É muito interessante que seja também utilizado, né? Orientado para que se utilize. E aí, professora Carla, essa questão da utilização do livro didático mesmo. Às vezes, o contato do professor direto com o pai, para orientar o pai como manusear o livro, né? Que às vezes eles ficam perdidos. E eu acredito que teria uma assertividade maior em relação a essa questão. E as crianças não ficariam tão entediadas só numa coisa só. É porque, na verdade, é tudo muito novo, né? E as estratégias, às vezes, elas têm a tendência de acertar para uns e ser totalmente complicado para outros. Né? Na verdade, um aprender a fazer. Né? Nós estamos em construção. Né? Sabemos que existe aí uma fala grande com relação à insatisfação das aulas remotas e também vamos considerar e fazer deferência a outro tanto que também diz que as aulas remotas estão tranquilizando os filhos estão mais emocionalmente controlados, no sentido de que querem ir para a escola e não podem. Tem crianças que sentem a falta da escola. Tem crianças Na sua maior parte, né, professora? Né? Sentem essa falta. Que sentem essa falta. Eu recebi um áudio. Eu recebi um áudio que a aluninha fez com o professor e dizia assim: tia, eu quero voltar para a escola, desse jeito, assim, porque a minha mãe não tem paciência comigo. Eu quero voltar, tia. Então, assim, isso para nós dói o coração. Né? Porque a gente sabe que a escola... Deixa eu, então, intervir, professora, e já perguntar. E já perguntar. Os pais, os responsáveis, né? Eles passaram a se desdobrar para manter esses pequenos ativos entre quatro paredes, entre o ambiente de casa, né? Quais são as sugestões, quais são as orientações que vocês podem nos dar para ajudar esses pais, porque nós também já temos relatos de pais, né, nessa questão, não sei mais o que fazer, não tenho mais suporte para fazer, né? E aí, juntando também a pergunta, é possível a gente criar o hábito da criança aprender a se cuidar, a cuidar-se, né, nesse processo? Porque já tem muitos pais aí também, já que se desdobrando por não ter saído dos seus trabalhos, não está em isolamento, né, nem em home office, mesmo que tivesse, é desgastante também, né, e aí ele tem que se desdobrar, além de tudo, para manter essas crianças né, saudáveis, tanto fisicamente quanto mentalmente. Quais são as sugestões, professora? Quais são as sugestões, doutor, que a gente pode ajudar, né, nesse processo? Tudo muito... Pois não, Ítalo, pode falar. Com relação a isso, a gente poderia iniciar com a rotina, né? Como a professora Carla falou, 9 horas vamos levantar, todo mundo levanta, não tem um que vai ficar escorando. E aí vamos começar o planejamento. O planejamento, eu acredito que não deveria partir só do pai ou da mãe, tem que ser no grupo, entendeu? Claro que a gente sabe, assim, que os pais podem dar uma manipulada, Jesus, utilizando essa palavra mais... de como deveria sair, para quê? Porque a gente precisa, eles precisam se ajustar também à rotina dos filhos, né, e tem que manter tem que manter o trabalho, né, e aí, começaríamos porque, vamos fazer tal atividade, então, fulano vai fazer isso, e sair delegando, né, funções, e no outro dia, quem fez A e quem fez B faz A, e quem fez A fez B, e trocando para que tenha uma dinâmica mais gostosa de se trabalhar, porque quando você fica naquela coisa todo dia, a gente já está fazendo uma coisa todo dia, que é ficar dentro de casa, né, ter esse cuidado excessivo, a gente já se cansa, né, e aí
alternando seria uma das alternativas. E a gente precisa ter um cuidado especial quando fala de aprendizagem. Por quê? Thomas Ellon, quando ele fala, né, tem um livro dele de 1953, quando ele fala das 3 formas culturais de aprendizado, que uma é pela imitação, a outra é a instrução e a colaboração. E aí que a gente precisa ter cuidado, porque quando uma pessoa faz para a criança reproduzir, ela consegue aprender, só que ela não sabe a finalidade daquilo, ela só sabe que precisa fazer aquilo, né? E aí, quando a gente parte para a instrução, ela tem um aprendizado e ela começa a entender por que ela está fazendo aquilo. E aí, a gente pode juntar o quê? A imitação com a instrução, que vai dar uma facilidade maior, né, para o aprendizado da criança. Porque ela vai saber por que ela está fazendo aquilo, ela viu como que deve ser feito, e quando os pais estiverem, por exemplo, ensinando, sei lá, estou aqui com a atividade, a criança leu errado. Aí, como eles já estão com a paciência por aqui, ó, também não, eles vão logo, o primeiro impacto é o quê? Gritar. Ah, menino, você não sabe isso, você é burro, não sei o quê. Isso você só diminui a vontade da criança querer fazer aquilo, acertar. Então, ela errou, você faz o quê? Lê para ela, ou, não, tudo bem, continua, né? Mas não, se for corrigir, que não corrija de uma forma agressiva, né? Tentar não utilizar essas palavras agressivas, né? Expressões, por exemplo. Sei lá, pediu para contar eu estava pensando em relação, por exemplo, como as crianças podem aprender história, né? Relendo a história, e os pais saberem que realmente elas estudaram a matéria de história. Olha, você vai ter 30 minutos para ler isso, ela leu, depois o pai pergunta o que ela entendeu daquilo. Se o pai ou a mãe perceber que realmente assim, não houve um aprendizado, algo do tipo, fala, olha, agora você está liberado do estudo, vai fazer isso assim, assado, vai brincar, alguma coisa assim, só que depois você precisa ler isso aqui de novo, que eu vou perguntar para você, né? Mas não reprimir a criança, né? Tentar incentivar, porque assim, está todo mundo numa situação de estresse, e se você continuar pressionando, o estresse vai aumentar mais ainda. Então, tenta... Nós temos relatos aqui, doutor, já na nossa live da Renilda, falando que a filha não suporta mais ver as aulas pelo computador, e ela também não está mais aguentando fazer isso, viu? Eita, Renilda, então o negócio tá difícil, viu? A gente vai trazer algumas dinâmicas, né? Eu e a professora Carla preparando algumas atividades para que isso possa, né, dar uma diversificada nesse aprendizado, para que a criança não fique o tempo todo comportamento, porque ninguém né? aguenta. Quando a gente mexe com o comportamento, com o emocional, né? Tudo que é repetido várias vezes, né? Quando a gente não consegue sair do cenário, isso é muito, muito complicado, né? E a gente tem que dar um equilíbrio, né, a tudo isso. Eu aconselho que os pais tenham leveza também, não precisa se preocupar, desacelera, né? Vamos dar a prioridade a algumas disciplinas que fazem toda a diferença no resgate do aprendizado da criança, mas na totalidade não precisa, né, estar ali forçando uma situação ou fazendo com que a criança se sinta ali pressionada. Eu acho que é um momento adequado para a gente se readaptar ao novo que está vindo por aí, né? A professora Darlene, inclusive, colocou aqui assim, né? Ela tem 2 filhos, que o interessante agora é que as crianças elas podem perceber que o computador e o telefone não servem só para o entretenimento, né? Sim, que pode servir também para a aprendizagem. Para a aprendizagem. E é uma ferramenta, né, que está mais próxima do que nunca, né? Nesse momento que nós estamos. Eu só aconselho que também no acesso à tecnologia a gente seja moderado, que os pais orientem e que a gente busque conteúdos leves, né? E que seja pedagógico também, é importante, né? A gente também não pode colocar a tecnologia, né, à disposição dos nossos filhos e dizer, fica aí que eu vou cuidar da minha vida.
né? Fica aí que eu vou resolver outra situação. Não, nós temos que, nesse viés, tratar tudo moderadamente, com muito controle, muita conversa e muito amor e entendimento. Não está sendo fácil para nós. Todos os dias a gente acorda com vamos dizer, um pensamento voltado ao que é que eu vou fazer hoje, ou o que é que está acontecendo que pode nos tirar, né, de certa forma, dessa angústia que nós sentimos, né? Como é que a gente pode interagir com as pessoas, levar uma comunicação bacana, levar uma esperança, levar uma motivação de que vai acontecer coisas boas daqui para frente. É muito difícil isso. Doutor Ítalo, o doutor Heraldo perguntou aqui como criar, se é possível criar esse hábito de curadoria na criança, né? Da criança aprender a se cuidar nesse processo. Se o senhor tem alguma sugestão, de como trabalhar, é só a rotina? Como é que pode ser feito? Olha, a criança, ela aprende muito pela observação, né? Ela copia muito o que os outros fazem. E aí, é possível, sim, você trabalhar essa questão para ela se cuidar, né? E crianças menores, vamos ensinar ela o quê? Olha, tomar banho, por exemplo, como que se deve tomar banho, os pais ensinam ela a tomar banho, escovar os dentes e mostrar por quê. Só que você não deve só ensinar ela, você deve, por exemplo, estou escovando os dentes, fulano vem escovar os dentes comigo, com o papai, tá lá escovando os dentes, entendeu? Mostrar que você também faz. Porque se você cobra e não dá o exemplo, ela não vai seguir o que você está pedindo. E elas então, são muito seria curiosas. um novo processo de aprendizagem para ambos, né? Tanto para as crianças quanto para os pais, né? Um processo de reaprender. Isso. Exatamente. Né? Mas aprender juntos, aquele coleguismo, tá? Né? Não assim, você tem que fazer, o papai, entendeu? Não, é todos juntos. Como também não adianta, por exemplo, o pai ensinar uma coisa e depois a mãe dizer outra. Tem que manter a mesma linguagem, né? Para trabalhar em casa para que isso aconteça. É importante também nesse processo, né? Já que um vai orientar o outro e está ali em parceria, executando as ações, que se descubra os gostos, né? De ambos, dos filhos, né? Às vezes o pai gosta do ritmo musical, aí descobre que o filho também gosta, ou o filho propõe ao pai que ouça um estilo musical, e aí vão se intercalando várias sugestões de vivência, né, de experiência, e eu acho que uma rotina programada, elaborada, planejada, assim, eu acho que dá muito certo. Também não vamos querer acertar tudo, porque não é possível, né? Estamos no processo de aprendizagem, de construção, e sempre digo isso, né? E vamos ter calmaria, ter fé e esperança que tudo vai tranquilizar. Com relação às brincadeiras, eu volto a fazer uma observação, viu? Vamos resgatar as crianças que existem em nós, né? Vamos lembrar das nossas brincadeiras infantis, né? E vamos informar para eles aí o que a gente fazia. Dê algumas sugestões, professora. Brincar de amarelinha, brincar de peão. Na minha região tem uns nomes que eu acho... Isso, vamos lá. Jogar o xadrez, né? Construir o quebra-cabeça juntos, né? É muito importante essas atividades. Eu acho que traz para nós, assim, para eles, um conhecimento da nossa época, da nossa meninice, né? E é interessante renovar essas brincadeiras, porque é nas brincadeiras que a gente pode extravasar o sentimento das crianças, né? O estresse que ele tiver, a hiperatividade. Então, ali ele está com energia, está se movimentando, com curiosidade, porque criança é curioso. Então, eu acho que é um complemento muito bacana para isso acontecer. Eu sempre oriento meus pacientes o que, olha, tem espaço em casa? Eu sempre pergunto, mora em apartamento ou casa? Não, apartamento. Então, vamos ter mais um cuidado. Não podemos jogar bola dentro de casa, mas se for dentro do apartamento, mas se for dentro de casa, coloca a mesa para um canto, pega tudo que tem de quebrar, guarda, porque assim, não é o momento de dar tudo, cada coisinha no seu canto. O que é frágil fica guardado, e aí fica só o essencial. Por exemplo, mesa, cadeira,
basta, né? E vamos brincar bola. Gosta de brincar bola? Vamos pular corda? Pular Né? Para pular corda. corda, por exemplo. Né? A questão da amarelinha. Eu lembro que na minha infância, por exemplo, quando eu não queria segurar o elástico para minhas primas brincar, de pular elástico, elas pegavam as cadeiras da minha avó e colocavam o elástico nas pernas, ia pulando e elas mesmas aumentando, entendeu? Quando não tinha, e isso dá para fazer dentro de casa, e não gera muito barulho, né? Não, isso faz com que a criança também gaste muita energia, né? Isso. É o hábito de ler também. Exatamente. A leitura é importante, né? Quando foi que a gente leu o livro, né, para o nosso filho, né? Indicou aí uma literatura, né? É importante, esses detalhes são detalhes de vivência, nosso também, que às vezes a gente não resgata, né? Estamos ali focados numa vida agitada, né? Onde o consumismo nos consome, né? E a gente deixa, né, de florescer as coisas mais importantes da nossa vida, que é a convivência com os nossos filhos, e ensinar o que a gente aprendeu e resgatar o que foi bom para nós. Nós sabemos disso, papai, mamãe, a gente sabe o que foi bom para nós, né? Então, eu acho que é um momento privilegiado para isso também. Então, a gente pode também, né, ajudar eles a resgatar, que às vezes eles estão naquela pressão tão grande que eles não conseguem, às vezes, pensar fora da casinha, né? E aí não consegue lá na infância dele trazer isso. Por exemplo, a gente pode brincar de dama, dentro de casa, dominó, xadrez, né, como a professora Carla trouxe, que é uma brincadeira que todo mundo brinca, né? Não só as crianças, os pais, e a criançada, todo mundo consegue brincar, e aí você também já começa a trabalhar o quê? Questões de estratégia com a criança, né? Memória, e algumas habilidades cognitivas, né? E a questão da história, né? Vamos contar uma história? Depois que conta essa história, que tal, às vezes, a gente, se é mais de 2, 3 crianças na casa, que tal a gente criar um teatro sobre essa história? Vai ter o grupo A e o grupo B, porque isso lembra muito a escola, né? E a criança vai se sentir bem, e vai envolver todo mundo, não vai ficar só uns fazendo uma coisa, outros fazendo outra. Claro que isso tem que ter um tempo, né? Às vezes pode selecionar essas brincadeiras para o final de semana, que aí não tem trabalho remoto. Como também a gente precisa ter um certo cuidado com as brincadeiras, porque aí os papais vão fazer o quê? Bom, ficar brincadeira no menino agora para a gente ficar em paz, né? E às vezes no caminho não é por aí. Por quê? Os pais às vezes ficam num momento em que estão entediados, e por ver a criança entediada, quer dar alguma ocupação para ela. E esse não é o caminho. Deixa ela viver um pouquinho o momento do tédio, né? Porque ela precisa desenvolver outras habilidades. Ela precisa aprender a buscar uma saída, né? E essa aí onde entra a questão, que o pai precisa o quê? Ensinar a criança a pensar, não o que pensar. E é nesses momentos que a gente consegue estimular a criança a isso, né? E sempre deixa papéis, né? E lápis de cor, porque a criançada abaixo de 5 anos, abaixo de 5 anos, ela se expressa muito ela expressa o que elas estão sentindo pelo pintar, pelo desenho. E aí você deixa ela pintar, ela quer riscar. Tem pai aqui, o Sérgio, nosso diretor, já colocando que a filha gosta muito de desenhar e que ele também, que agora com esse tempo, ele tem resgatado esse processo, né? São processos pedagógicos que nos ajudam no fazer pedagógico da sala de aula, com certeza, né? A professora Olimpina, secretária de Educação, também está colocando que os nossos debates com ações pedagógicas fazem com que a criança não perca essas habilidades educacionais que ela adquiriu na escola, né? Então, o que é importante? E aí, professora, doutor, nosso tempo está encerrando, eu deixo para vocês se despedirem, fazerem as suas considerações, colocando que tem muitos pais colocando, né, que trabalhar a percepção, né, pegar a roupa no varal, falar as cores, sim, a rotina os tamanhos, da casa, né? A rotina, a doutora Michele Maia está falando sobre a importância da rotina, né?
Então, eu deixo a palavra aberta a vocês, a professora Carla primeiro, depois o doutor Ítalo, para que a gente possa encerrar a nossa live. Né? Muitos questionamentos, dá muita conversa, né? Mas nosso tempo também é bem curto. Tá bom, professora Carla? O tema é muito amplo, né? Eu só quero dizer que para mim foi uma satisfação muito grande participar desse momento de falar sobre o que nos deixa um pouco sem resposta, né? A pandemia veio trazer para nós um novo olhar, mas eu quero também me solidarizar com toda a classe da educação, principalmente a minha equipe escolar da escola professora Naí Duarte, desculpa, né, a toda a minha equipe, a Secretaria de Educação também de Araguatins, né, municipal, que tem feito um trabalho belíssimo conosco, e somos equipe. Quero dizer às famílias que desacelerem, tenham fé, tenham esperança, que tudo vai voltar ao normal, um normal diferente, mas Deus tem o poder para fazer tudo o que é necessário, e Ele sabe que nós precisamos, né, endireitar esse viés que nos acometeu de forma tão trágica. E eu quero estar também me solidarizando com toda o mundo, enfim, né, com tudo que aconteceu. Né? A gente fica com um sentimento à flor da pele, porque a gente sabe que não pode fazer muita coisa, mas a gente fazendo a nossa parte já é muito. Quero agradecer a todos, quero agradecer também a presença dos nossos telespectadores, né, e desejar a todos, né, uma ótima noite com as bênçãos do nosso Senhor Jesus. Obrigado, Ítalo, foi muito bom estar fazendo essa parceria com você. Miriam eu já conhecia, e é só mais uma grande satisfação. Muito obrigada a todos. Obrigada, professora Carla. Doutor Ítalo, antes do senhor fazer seu encerramento, eu gostaria que o senhor tocasse nos pontos dos cuidados, da afetividade, dos contatos, na verdade, que nós precisamos ter nesse momento também com as nossas crianças dentro dos nossos lares. Tá certo? Então, antes do senhor fazer suas considerações, por favor, faça algumas sugestões, algumas indicações sobre esse cuidado, né? Porque a gente também precisa tomar o cuidado das nossas relações dentro do ambiente familiar. Exato. Eu tenho duas perguntas, essa e uma outra. Me perguntaram aqui o que fazer com uma criança hiperativa que não consegue. A resposta é simples, você entregue uma coisa para ela fazer de cada vez. Nunca, se ela tem duas atividades para fazer, entregue apenas uma, tá? E aí, terminou uma, vai para outra. Tire todo tipo de estímulo que ela possa tá vendo, né? Segundo, com relação a essa questão, a essas questões afetivas, é o seguinte, chegaram, né, algumas demandas que eu pude perceber que as crianças ficam, assim, chocadas. Então, quando os pais, por exemplo, forem ter suas relações íntimas, né, que tomem um cuidado muito grande. Se for preciso, vamos segurar a libido aí, né, esperar o tempo da pandemia passar, porque já teve crianças que presenciaram, né, essas situações, e elas acharam que o pai estava batendo na mãe, né, e desenvolve uma série de transtornos que, às vezes, né, levam muito tempo para ser revertido. E os pais precisam ter essa cautela, né, esse cuidado, né, na hora dessas intimidades, né, as crianças não precisam participar ou ouvir nada, né, ter esse cuidado. É uma questão muito, muito delicada, porque assim, quanto mais pressão, às vezes parece que a libido fica mais, né, aflorada, e aí a gente, às vezes, precisa dar uma reprimida e uma segurada, né, nessas questões, ter esse cuidado, porque quando uma criança se depara com isso, né, é um desastre, digamos assim. É um desastre muito grande, porque atrasa toda a vida dela, todo o desenvolvimento dela, né, principalmente questão de aprendizado. E eu queria agradecer, né, essa oportunidade aqui que a Uniteams
nos proporcionou, a professora Carla, pela sua ilustre presença, a professora Miliane, né, mandar um abraço especial para o pessoal do Bico do Papagaio que está nos assistindo, né, tem uma web espectadora lá de Juarina, que ela mandou mensagem que foi ela que perguntou em relação sobre a hiperatividade, né, e eu estou muito feliz, né, de ter contribuído e estou à disposição, né, e sempre vou tirar o chapéu e tudo que for preciso pelos professores, que eles que movem, né, que fazem as nossas crianças darem o melhor de si em todas as situações. Muito obrigado. Então, nós aqui agradecemos, em nome da Unitins eu agradeço o doutor Ítalo, a professora Carla, por terem aceito o nosso convite de vir, né, falar um pouco sobre esses cuidados e dar algumas sugestões de atividades para as nossas crianças que estão em casa, né, agradecer a todos os nossos espectadores, né, os nossos participantes nas redes sociais da Unitins. Nós agradecemos a oportunidade e ficamos à disposição também para próximas atividades aí também, que a gente possa contribuir no futuro. Lembrando que, passando essa pandemia, nada vai ser como era antes, né? Nós estamos nos preparando para um novo normal, uma nova realidade, né? Novos valores, novas propostas, novas concepções metodológicas, não é verdade? E novos comportamentos também, não é, doutor? Então, nós agradecemos muito a presença de vocês, dos nossos participantes, e por hoje a gente dá por encerrado. Muito obrigada. Em nome da Unitins, a gente agradece muito a participação de vocês. Um abraço virtual para todo mundo. Para todos. Um abraço.